Social NAI há 45 anos. Realização Rádio Web UFPA. Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista. Neste ano, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAIA, está completando 45 anos, uma trajetória dedicada ao desenvolvimento regional e às sociedades amazônicas. Neste programa, vamos conversar com o professor Francisco de Assis Costa. Ele é doutor em Economia, pesquisador do NAIA e estuda temas relacionados à economia regional, à sustentabilidade ambiental e as transformações institucionais e tecnológicas da região. Seja bem-vindo, professor Francisco. Muito obrigado pela sua participação nesse nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui e espero termos uma conversa interessante. Tá certo, professor Francisco. O senhor atua como pesquisador do NAIA desde 1989, né? E tem estudado, por exemplo, as consequências do modelo de desenvolvimento que privilegia a agricultura, a agropecuária, melhor dizendo, e a mineração na região, especificamente a agropecuária, né, que o senhor atua. Eu queria que o senhor fizesse um breve panorama desses seus estudos, né, e de que forma essa política que privilegia essas atividades tem impactado na realidade social e econômica aqui da nossa região, professor? Como você mencionou, eu cheguei do doutorado aí final início de 1988. Fui incorporado no NAIA como professor visitante inicialmente, e aí depois, um ano depois, fiz concurso para o Departamento de História, e através do Departamento de História fui posto à disposição do NAIA em 89 e tal. Então, como professor, digamos, do quadro do NAIA, eu estou desde 1989. Desde lá, em função das diferentes etapas, né, do desenvolvimento do país e da relação que a Amazônia tem tido com esse desenvolvimento, eu tenho desenvolvido pesquisas com diferentes enfoques, apesar de, no fundo, tratar dos mesmos objetos. Como você mencionou, desde sempre, desde a minha dissertação de mestrado, na verdade, o meu interesse pela dinâmica rural e agrária foi despertado muito intensamente. Inicialmente, me chamava a atenção um aspecto fundamental, na verdade, né, das políticas de desenvolvimento do período da ditadura para a Amazônia, que era o privilegiamento da grande empresa agropecuária como sendo o ator que, pressupostamente, naquela concepção, teria as condições para, enfim, estruturar na Amazônia, uma agricultura moderna, capaz de agricultura e pecuária e tal. Inicialmente as duas coisas eram pensadas, digamos assim, com equilíbrio. Se pensava a possibilidade da agricultura e da pecuária. Mas gradativamente a pecuária foi dominando o panorama da política até o ponto de ser, de fato, a atividade a ser incentivada. Aquilo me chamava a atenção. Eu, preocupado, como muitos, o NAIA, àquela altura do mestrado, eu não estava no NAIA, mas o NAIA já era uma instituição em pleno funcionamento, tinha feito a sua primeira especialização, o FIPAM, que eu acho que o FIPAM deve ser um FIPAM que você está fazendo agora no momento. Você me falou que está fazendo. Isso, professor, faço um FIPAM hoje, o 28º, se eu não estou enganado. O 28º, pois bem. Então, o primeiro aconteceu aí em 73, 74, né, e desde lá o NAIA vem oferecendo esse curso em diversas temáticas e tal. Naquele momento, a ideia fundamental era exatamente entender a dinâmica da grande fronteira agrícola, e oferecia, àquela altura, um debate altamente crítico sobre essa questão. E eu
participei do debate em 2 ocasiões como convidado e tal. E depois, na formulação da minha dissertação de mestrado, eu resolvi tentar ter uma ideia mais clara, né, das possibilidades da grande empresa como líder, né, de uma frente de desenvolvimento rural e agrário na Amazônia. Inicialmente pensei em usar os dados da Sudã, na época muito difícil, a Sudã era muito fechada, e aquilo findou impossibilitando o trabalho, e eu resolvi, então, estudar uma experiência do passado, mas de uma grande empresa, na verdade, da maior empresa do mundo naquela época, que era a empresa Ford, fazer uma análise da sua atuação e ver nela os elementos que induziram ou levaram ao fracasso, né? A dificuldade que ela teve, a empresa Ford, de estruturar um grande projeto agrícola. E aquele estudo, né, me mostrou que empresas de grande escala, com plantios homogêneos, não é, aqui na Amazônia, têm muita dificuldade de se afirmar por conta o que os botânicos chamam, né, da baixa resiliência. Quer dizer, um grande plantio homogêneo tem uma baixa resiliência, tem uma baixa capacidade de absorção de impactos, e no caso das plantas e tal, seriam das predadoras, né, relativas às variedades ou espécies que estariam sendo plantadas. No caso da Ford, as seringueiras foram atacadas violentamente muito cedo, né, pelo mal das folhas e tal, e isso levou a que o projeto ficasse cada vez mais caro, e isso combinado com uma dificuldade de conseguir mão de obra. Esse era um outro aspecto importante para entender as dificuldades da grande empresa na região, é que ela atuando, precisando de força de trabalho assalariado, né, não conseguia, né, numa região como a Amazônia, dispor desse trabalho, porque a região não dispunha de mercado de trabalho. O senhor está falando da experiência da Fordlândia. Da Fordlândia, mas como uma forma, eu fui buscar na Fordlândia uma maneira de entender a participação da grande empresa naquela fronteira dos anos 60, 70, logo naquele momento em que a gente, quer dizer, o NAIA se estruturava e a gente também estruturava o nosso objeto de pesquisa. Bom, então, naquele momento, observando aquela frente pecuária baseada em grandes empresas, né, se tornava claro para mim, não é, que aquele projeto, não é, por razões técnicas, a dificuldade que as grandes plantações homogêneas têm de se afirmar na Amazônia, e por dificuldades sociais, né, pela ausência de um mercado de trabalho, portanto a dificuldade de você obter facilmente, não é, você como empresa, obter facilmente o trabalho que você precisa, então você finda tendo na Amazônia, não é, uma dificuldade como base estrutural, a grande empresa como base estrutural, uma dificuldade recorrente, não é, de conduzir um processo de modernização. Quer dizer, ela sempre... esses processos sempre levam a baixa eficiência técnica e a grandes tensões sociais. Então, isso era a temática que me ocorria naquele momento, com a qual eu trabalhava, e a conclusão mais evidente, né, é que eu cheguei a partir desse primeiro estudo da Ford, e depois, sim, depois até da tese de doutorado, eu consegui os dados da Sudã e consegui produzir alguns estudos, não é, que mostravam exatamente isso, né, os grandes projetos agropecuários, aqueles tentados nos anos 70, praticamente todos, uma grande maioria, tinha
fracassado como projeto, né? Não eram eficientes como empresa. E esse foi um modelo que acabou sendo replicado. E hoje mesmo nós temos aí a grande fronteira da soja na Amazônia. Hoje está se falando de cana-de-açúcar, né, professor? Exatamente. E é um modelo que continua se reproduzindo, né? E é claro, você tem em cada uma dessas tentativas, né, grupos e algum conjunto de agentes que findam tendo ganhos, não é, com o processo. A questão toda é que o processo é curto, né? Então você estabelece empresas que, em princípio, com aquelas bases de capital, etc., deveriam durar ou ter uma vida relativamente extensa, elas têm uma vida curta, não é, por conta das quase impossibilidades, né, que o ecossistema local oferece e as dificuldades que o processo social também opõe, não é, a esse tipo de iniciativa. Eu creio que também, como um elemento sempre presente nessa história, está o desconhecimento que essas iniciativas têm das realidades locais. Então, elas sempre tentam se sobrepor a essas realidades, sem muita consideração a elas, e essas realidades findam, de muitas maneiras, reagindo, né, e bloqueando a eficiência do próprio processo. Okay. E, professor, isso é um estudo, né, que o senhor iniciou ali observando esse contexto dos anos 60, anos 70, como os projetos econômicos eram planejados, visados para a Amazônia. Agora, mais recentemente, hoje, se fala muito de economia verde, né, por exemplo, e um projeto recente que o senhor inclusive, já finalizou, o senhor trabalhava com um tema atual, né, que é a valoração da biomassa amazônica e o mercado de carbono, né, que é uma discussão bastante atual. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que já está colocando uma perspectiva de um outro modelo de desenvolvimento, com outras alternativas para a Amazônia, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de como é que foi esse trabalho, o que o senhor pôde observar nessa economia verde para a Amazônia. A minha preocupação maior tem sido a de demonstrar que, em primeiro lugar, voltando um pouco ao final da última fala, né, a Amazônia tem diferentes estruturas produtivas em funcionamento. E não são estruturas produtivas marginais, né? Então, você tem campesinatos extensos que estão funcionando aqui na Amazônia desde o século XVIII. E não são pequenos, são grandes, em grandes áreas, produzindo grandes economias, quer dizer, garantindo ou fundamentando grandes economias. Você tem campesinatos mais recentes, né, agriculturas familiares mais recentes, que chegaram à região desde o final do primeiro chamado ciclo da borracha, né, passando pelo segundo ciclo. Aqueles seringueiros que vieram para trabalhar nos seringais, quando os seringais fracassam, findam se transformando, muitos deles, em camponeses agrícolas. Depois tem os ensaios de colonização dos anos 60, 70, sobretudo, criando diversas formas camponesas. Você tem empresas também que trabalharam de maneira diferente dessa grande proposta da grande empresa homogênea e montaram estruturas diversificadas e que têm relativa eficiência, em alguns casos bastante eficiência. Enfim, você tem muitas estruturas ou diversas estruturas em funcionamento. A minha preocupação nessa pesquisa tem sido a de mostrar que, diante, né, da indagação atual, afinal, o que, do ponto de vista ecológico, é sustentável na Amazônia, que se observe as diferenças existentes entre essas diversas estruturas. Então, a pesquisa procura mostrar que certas formas camponesas, por exemplo, como essas que eu mencionei logo no início, que estão aí desde o século XVIII e que manejam a floresta muito bem há muito tempo, né,
essas estruturas elas são inócuas do ponto de vista da agressão ambiental. Elas não agridem o meio ambiente, elas manejam, não é, o ecossistema de uma maneira que tem sido sustentável por muito tempo. Ao mesmo tempo, você tem diversas formas camponesas também agrícolas que têm um certo impacto ambiental, mas muito pequeno. Você tem certas formas empresariais que também não têm um impacto devastador sobre o meio ambiente. E você tem formas que têm impacto devastador. E aí a pesquisa tenta mostrar isso com dados, não é? Como, por exemplo, o funcionamento dessas diferentes estruturas, não é, impacta o balanço de carbono, por exemplo. E aí a gente tem demonstrado de diversas maneiras, publicado diversos artigos, demonstrando que assim, não é, uma diferença enorme, não é, entre se você está pensando em desenvolvimento sustentável, existiria uma diferença enorme entre uma dinâmica que se organiza como base de desenvolvimento, que tem como seu fundamento certas formas camponesas ou certas formas empresariais de outras, né? O impacto, a diferença de impacto negativo, quer dizer, em alguns casos, o impacto é quase nulo, né? Beira, né, a zero. Em outros casos, são impactos devastadores. Então, tem sido essa, basicamente, a nossa tônica de investigação. Okay. E, professor, são estratégias, não são só duas, na verdade, muito distintas, né? Cada uma a seu modo, né, atua no ambiente amazônico, mas assim, o que a gente tem observado é que o incentivo, o fomento sempre parte muito de agentes externos da região amazônica, né? O agente externo, o governo federal, por exemplo, incentiva a migração para a Amazônia, faz a alocação dessas populações que vieram de outras regiões e incentiva a agropecuária aqui. Agora ele já fomenta as próprias populações tradicionais a se manterem nesse território e tudo mais, mas é sempre de fora, né? E agora, como é que as nossas instituições locais, os nossos agentes locais têm se apoderado dessas discussões, dessas estratégias de desenvolvimento, né? Como é que tem sido o nosso envolvimento com as nossas dinâmicas para o nosso próprio desenvolvimento amazônico? No caso de governos, a reação, em geral, é tardia, né? A compreensão, não é, de que você tem, por exemplo, numa economia como a economia do açaí, não é, uma forte base de desenvolvimento, não é, isso está se mostrando já há mais de 20 anos, 25 anos, não é? Que a economia do açaí tem uma dinâmica própria que poderia se transformar numa base importante de desenvolvimento. Os governos locais, as percepções locais não é, de poder, digamos assim, só reagiram positivamente a essa possibilidade muito recentemente. Não é? E fazendo isso, não é, você deixa as empresas, os camponeses, todos os atores envolvidos, não é, seguirem o seu curso, e no caso do açaí eles têm montado uma economia bastante forte e crescente e tal, uma dinâmica impressionante, não é, mas com carências muito graves. Não é, que se tivesse atento, governos e tal, estivesse atentos esses agentes há tempos atrás, não é, essas carências certamente já teriam tido encaminhamento, né, já estavam sendo superadas, encaminhadas ao longo desse percurso já longo de existência da economia do açaí, tal como ela é hoje, com uma base industrial importante, etc. Bom, então, o ponto a sublinhar é essa
dificuldade mesmo das autoridades locais de perceberem os seus potenciais endógenos, digamos assim. E elas próprias, como autoridades, seguiam por uma lógica exógena, seguiam, digamos assim, por prioridades estabelecidas por, digamos assim, perspectivas exógenas, perspectivas de atores externos. Então, nesse sentido, de um lado você tem, não é, se quiser, o autoritarismo, né, ou a disposição arrogante, digamos, do agente externo de impor sobre a região os seus projetos, mas, de outro lado, você também tem uma certa disposição a um alinhamento, né, das elites locais ou das autoridades locais a essa percepção exógena dos processos. E aí as coisas combinadas finam ganhando uma força muito grande desses valores exógenos sobre os potenciais endógenos, aquilo que de fato tem raiz, que está baseado em populações locais, saberes locais, condições efetivas locais de patrocinar um desenvolvimento com a marca, digamos assim, das culturas e histórias locais. Ok. E, professor, o senhor mesmo já comentou aí um pouco sobre essa perspectiva que o senhor tem adotado nos seus trabalhos. Isso é até uma característica do NAIA, né, de valorizar esse conhecimento, os saberes, as formas de atuação dessas populações locais sobre o nosso território amazônico, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso, né? Principalmente de que forma olhar para essas populações, né? Para nós mesmos também, né? Não colocando a gente fora disso, né? Nos ajuda a compreender mais sobre essa nossa dinâmica econômica da região amazônica, de que forma, que contribuições eles podem nos dar, né? Que olhares, que percepções, que experiências eles podem, de que forma eles podem ajudar a gente a perceber melhor esse nosso ambiente. Vamos para orientar a resposta, né? Trazer de volta a economia do açaí como referência. A economia do açaí, hoje, é bastante grande, né? A gente tem estimativas que mostram a economia do açaí hoje como uma economia de 3 bilhões de reais ano, né? Então, uma economia potente e dinâmica, crescendo a taxas muito grandes, tanto no plano industrial, quanto no plano agrícola mesmo e no plano extrativo também. A produção extrativa de açaí tem crescido junto, uma taxa menor do que as outras, mas, enfim, então é uma economia muito dinâmica. E essa economia, toda ela está muito baseada, não é, no conhecimento local, na cultura local, que envolve não apenas o conhecimento necessário à obtenção do produto agrícola, ou rural, ou extrativo, mas também o conhecimento local que permitiu um tipo de industrialização própria e, né, muito, digamos assim, organizada por exigências culturais locais, né, um processo industrial próprio, né? Quer dizer, aqui foi desenvolvida a tecnologia de batimento de açaí, essa tecnologia do batedor e tal, que virou uma estratégia industrial, a fundamental, uma trajetória industrial, não é? Que é única, foi desenvolvida aqui e foi amplificada, digamos assim. Aquilo que eram máquinas batedoras de 12 litros, 18 litros, etc., se transformaram em máquinas bem maiores, não é? Com composições, né? Um conjunto de máquinas sendo coordenadas, né? Por um mecanismo único de alimentação, etc. Mas os princípios de batimento para preservar sabor e cor são os princípios do batedor de açaí. Não são os princípios da máquina usual, né, que também hoje em dia já está sendo usada aqui também, como uma tecnologia concorrente. Mas as máquinas usuais de despolpamento de fruta. É uma outra maneira de despolpar.
Então, veja bem, é uma economia que tem um saber local que produz o fruto, tem um saber local e um hábito local, um hábito de consumo, né, que, digamos assim, organiza gostos, né, e tem um saber local que organiza processos industriais. Tudo isso convergiu formando uma dinâmica econômica que gerou uma indústria efetiva do açaí hoje que tende a ser uma indústria muito importante ao longo do tempo. Ora, tudo isso é endógeno, tudo isso é local, tudo isso tem que ser entendido como algo, né, que é do humus da região, que é da base histórica e cultural e social da região. E daí tirar o que são as diferenças positivas desse produto em relação aos seus concorrentes. Então, estabelecer aí o que seria a especificidade positiva, não é, desse produto açaí produzido na região. Isso é importante porque você está agora confrontado com alternativas concorrentes. Então, você tem alternativas concorrentes na produção de fruta, então a agricultura, que tende a se desenvolver fora, e você tem alternativas concorrentes também no plano do processamento industrial, a partir de certas tecnologias que conseguem ser mais produtivas, mas não levam em conta, com o peso necessário, os elementos sensoriais fundamentais do produto, né? Sabor, cor, não é? E disso, dessas diferenças, não é? Tirar o que, digamos assim, culturalmente se põe como sendo o distintivo do açaí local. Então, tem uma concorrência industrial que tende, digamos, a eliminar essas distinções de sabor, por exemplo. Né? E, no fundo, produzir um açaí cujo consumidor local, aqui, que entende de açaí, não tomaria, porque o sabor não é um sabor de açaí, não é aquilo que o açaí, como fruto, tem a oferecer de melhor. Né? Mas oferece uma polpa com sabor diferenciado, uma polpa que pode ser misturado com muita coisa e transformado em um produto, digamos assim, a ser atrativo para um público que, digamos assim, não entende de açaí. Né? Bem, o que é que se tem que fazer nesse caso? Se tem que mostrar para o mundo, ensinar para o mundo, de certo modo, né, o que é um açaí de qualidade. E açaí de qualidade no fundo, até agora, é o açaí que tem sido colhido com os cuidados né, que a cultura local também mostra como fazer, batido ou processado industrialmente com esses cuidados e, ao fim e ao cabo, né, transformado em algo que tenha originalidade de sabor, assim como o vinho, né, de Bordeaux, né, ou o vinho com o seu terroir na França, etc., etc., né, tem distinções de qualidade, e o nosso açaí aqui tem também distinções de qualidades que estão associadas a esse terroir físico das plantas, onde as plantas estão, etc., etc., e ao terroir cultural, né, a maneira como, não é, o produto se processa e o seu resultado final, como é oferecido para o saboreio. Né? Então, tudo isso, né, depende de saber local, tudo isso depende da valorização daquilo que aqui se sabe, né, em todos esses momentos, digamos assim, do processo de produção de açaí. Okay. E, professor, isso tudo que o senhor tem comentado são apenas algumas, né, das pesquisas que o senhor tem atuado à frente da DESA, que é o Grupo de Pesquisa Dinâmica Agrária e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. Né? Eu queria que o senhor comentasse esse projeto, por exemplo, da economia do mercado de carbono, o senhor já finalizou, com certeza tem outros projetos que vocês vêm desenvolvendo agora no momento. Né? Quais são esses outros projetos? O projeto mais importante, extenso e
que tem agrupado o maior número de colegas, de professores. Estou trabalhando bastante próximo dos colegas da economia, da pós-graduação de economia. Então, o projeto que tem mais atraído nossas forças tem sido a economia do açaí. A gente tem tentado entender, de fato, como essa economia tem funcionado. Tem várias linhas de pesquisa, uma linha que trabalha com um processo de descrição da economia nos seus fluxos econômicos principais. Então, o PIB gerado pela economia do açaí, por exemplo, né? Como é que se calcula isso, como é que se pode calcular para demonstrar o tamanho da economia, a forma como esse PIB se distribui nas diversas estruturas que fundamentam a economia, etc. Isso tudo exige, né, metodologias próprias, exige um trabalho próprio que a gente tem desenvolvido aí já há algum tempo, produzindo artigos, mas estamos preparando um livro agora, mais mês, menos mês, deve estar saindo. Tem uma parte que analisa exatamente a dinâmica de desenvolvimento tecnológico, se você quiser, né? O desenvolvimento tecnológico no rural, as diferentes trajetórias presentes, produzindo açaí extrativo, mas também o açaí agrícola, as diversas rotas, digamos assim, que essas trajetórias estão tomando e tal, no rural, mas também no industrial. E análises de mercado que também nos exigem muito esforço. Então, esse conjunto de, né, se quiser, de sub-áreas de pesquisa, né, hoje compõe essa que seria a nossa principal área hoje de reflexão, que seria a economia do açaí. Ok. E, professor, estamos chegando já ao final dessa entrevista. Como falei no começo aqui dessa entrevista, esse ano o NAIA está completando 45 anos e, como eu já mencionei também, é uma referência para essa discussão sobre a socioeconomia, o desenvolvimento regional a partir da própria Amazônia. O senhor já esteve à frente do NAIA, o senhor já foi diretor do NAIA, atua aí no PDTU também. Como é que o senhor tem observado essa sua trajetória nesses anos que o senhor está vinculado ao NAIA? E também como é que essas duas trajetórias do NAIA, a sua, se encontram e que avaliação também o senhor faz dessa trajetória do NAIA em prol desse saber tradicional, do saber local, do desenvolvimento da Amazônia? O NAIA, desde os seus primórdios, até... eu entrei no NAIA, como já comentamos, no final de 89. Eu dei o primeiro curso no NAIA no final de 87, mas eu ainda estava fazendo doutorado. Aí houve um curso aí que faltou professor e tal, e os colegas aqui me convidaram e eu vim só para dar esse curso, dei o curso. Então, desde 87, final de 87, eu estou ligado ao NAIA. Antes dessa minha ligação com o NAIA, né, e depois dela também, mas antes, né, a estratégia de montagem do NAIA partiu do Armando Mendes, certamente, já tinha como orientação de fundo essa coisa de valorização do conhecimento local num outro plano, né? Então, você tinha uma universidade relativamente pequena, ou bastante pequena, na verdade, iniciando nos anos 70, apesar de ter cursos relativamente antigos, mas como universidade, era uma universidade muito pequena, mas que se colocava diante de um desafio tremendo, que era exatamente entender o sentido, né, da dinâmica de ocupação da região que a ditadura tinha implementado a partir da chamada Operação Amazônia. Entender aquele processo não era uma coisa simples, né? Então, a primeira coisa que o Armando Mendes entendeu muito bem é que não era uma coisa específica de disciplina específica. Então, não era
uma tarefa da economia sozinho, ou da disciplina de economia, a qual ele se vinculava também, né? Ele próprio era um homem interdisciplinar, ele veio do direito, tinha uma formação filosófica muito forte, sociológica também, mas estudou muito economia, fez cursos de economia, foi diretor da faculdade de economia aqui e tal. Então ele tinha claro para ele que o desenvolvimento da Amazônia, ou o planejamento da Amazônia, ou a crítica do planejamento da Amazônia, não era uma tarefa exclusiva da economia. Teria que ser uma tarefa interdisciplinar. Isso já é pioneiro, né? Já é inovador, né? Por si. Né? Agora, para ele, era claro também que seria necessário, ao lado da interdisciplinaridade, né, existir um conhecimento tácito do local, então de intelectuais locais, que tivesse envolvimento, né, com aquela categoria que ele gostava tanto, de envolvimento com o homem amazônico, que conhecesse a história da região, que conhecesse as peculiaridades da região, as peculiaridades físicas, as peculiaridades sociológicas, etc. Mas que, enfim, tivesse vivência regional. Não é? Então, um conhecimento, um conhecedor local, um intelectual local devia estar envolvido. Não é? E aí a ideia dele inicial era essa, um núcleo, o NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Isso, nem existia essa figura do núcleo dentro da universidade. Isso também, eu não sei se foi exatamente o primeiro, mas foi uma forma pioneira do Armando Mendes, bolada por ele, né, concebida por ele. Um núcleo, não é, que articulava diferentes áreas através da composição de diferentes intelectuais, não é, os mais competentes, não é, nas suas diferentes disciplinas. Não é? Bom, então você tinha, como mencionei, uma universidade pequena, com poucos sociólogos, não é, alguns muito bons, cientistas políticos, Amílcar Tupiaçu, por exemplo, né? Também vinha da área do direito, mas tinha uma formação em ciência política muito forte, era excelente, mas estava meio que sozinho, estava iniciando um curso de ciência política, eram mais alguns colegas, não é? Então muito pouca gente. Excelente geógrafo, Eidorf Moreira, um excelente geógrafo, mas novamente sozinho. Então esses grandes nomes, essas grandes figuras locais, né, foram articuladas pelo NAIA, né, e na economia, José Marcelino Monteiro da Costa, o Capella, né, um grande economista, e vários outros. A lista é extensa e eu não quero fazer injustiça a ninguém. Não é? Mas o fato é que você, com o núcleo, não é, articulava diferentes disciplinas, compondo aquilo que seria um conhecimento interdisciplinar que poderia, né, pela diversidade de abordagem, diversidade de perspectivas, né, entender a complexidade do que estava se passando, não é, e articularia as competências, né, que fossem possíveis a regimentar nessas diversas áreas localmente, para constituir o núcleo. Mas, obviamente, o núcleo não poderia ser uma ilha de intelectuais locais. Era um espaço de convivência. O Roberto Santos, não posso esquecer do Roberto Santos, né? Era um desses, né, que compunha o primeiro núcleo. Né? Então, esse conjunto de grandes intelectuais locais, colocados assim, em um mesmo aparato institucional, se colocava à disposição para um diálogo com o resto do mundo. E assim o NAIA recebeu novamente, né, como centro aglutinador, grandes intelectuais da área de economia, né, o João Friedman, na área de geografia, o Stephen Banca, teve no NAIA. Na área de história, o Alden, né, o Aldrin Alden. Na área de história, Bárbara Weinstein.
são todos intelectuais que passaram pelo NAIA, dialogando com esse núcleo local, né, interpretando, ajudando a interpretar, né, dando as suas interpretações sobre a dinâmica regional. Né, e assim se constituiu uma capacidade local de reflexão sobre esses processos em geral. Né, e uma reflexão crítica, né, multifacetada, etc. Bom, então esse foi a gênese do NAIA, e com altos e baixos, né, com movimentos e variações, tem sido a tônica do NAIA até hoje. Né? Mantém o princípio da interdisciplinaridade como sendo um fundamento da sua capacidade interpretativa, da sua criatividade. Né? Mantém e aprofundou, né, a intenção é aprofundar cada vez mais, né, o diálogo com o resto do mundo, aprofundar o diálogo com o Brasil, né, com o resto da universidade brasileira, né, que tem suas interpretações sobre a Amazônia. Enfim, da sua posição e, a partir da sua diversidade, refletir sobre a diversidade e a complexidade amazônica e colocar, né, esses atributos da região numa discussão ampla e profunda com os pares, os colegas, né, que discutem a Amazônia no Brasil, em diversas universidades, centros, institutos, etc., e com os colegas que fazem o mesmo no mundo. Esse foi, no fundo, o ponto organizador, o elemento organizador da ideia do Armando. Acho que continua sendo o elemento chave, não é, de percepção estratégica do sentido do núcleo hoje e no futuro. E só para fechar, professor, tem conseguido o NAIA o espaço para essa interdisciplinaridade, para essa reflexão sobre a Amazônia nesse campo científico que é tão tradicional, que tem tantas hierarquias de saber e tudo mais, e romper um pouco com isso o NAIA tem conseguido? Creio que sim, de múltiplas formas, a partir de diversas perspectivas, buscando atingir diferentes esferas, né, de discussão, né? A esfera de atuação política, por exemplo, é uma esfera importante, mas a esfera do conhecimento específico da dinâmica social, né, do conhecimento científico dos processos de evolução social, como um campo chave de diálogo, enfim, seja buscando o diálogo pela organização do conhecimento para a ação, seja o diálogo pela organização do conhecimento para a decodificação, né, dos objetos, a compreensão dos objetos, o NAIA tem encontrado formas de colocar a sua crítica, né, sobre o modo estranho, né, como em muitas situações tem se interpretado a Amazônia. Né, e afirmando, né, nesse processo o seu caráter específico, diverso, complexo, né, que não pode deixar de ser considerado. Ok, professor Francisco, chegamos ao final da entrevista. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar antes do final? Não, acho que falamos bastante. Agradecer a oportunidade e, novamente, me colocar à disposição para qualquer uma outra questão que se queira pôr. Muito obrigado, então, professor Francisco de Assis Costa. Especial NAIA 45 anos. Realização Rádio Web UFPA.